E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Hoje eu estou trazendo para vocês o nosso 13º tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. E na aula de hoje a gente vai começar a ver uma matéria nova da parte de algoritmos, que é a parte de estrutura de dados. Vamos ver que é uma parte bem interessante. A gente vai começar a fazer um esboço do que vai ser o nosso menu de inventários, de itens e tudo mais. A princípio a gente vai estar trabalhando na aula de hoje com a troca de armas. A gente vai fazer isso no nosso personagem, no nosso modelinho que a gente estava desenvolvendo no jogo já. Vai criar esse script, esse algoritmo, para fazer a troca de armas. E vocês já vão ver que vai criar um esboço do que vai ser o inventário que a gente vai fazer na aula 14. Tá certo? Vai ser um assunto bem complexo, afinal eu vou estar inserindo um novo conteúdo aqui para vocês. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, deixem aí nos comentários para mim. Vocês vão ver que vai ser uma aula bem legal. Vai ter esse assunto é um tema assim, bem maneiro, bem complexo, mas que vai abrir novas possibilidades para vocês dentro dos jogos também, tá? Vocês vão poder utilizar isso não só para criar esse sistema de troca de armas, mas para muitas outras coisas. Esse conceito de você estar utilizando vetores, de você estar utilizando estruturas de dados dentro também dos algoritmos de vocês. Tá certo, galera? Então eu peço muita atenção, por favor. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um aviso que eu quero dar antes da aula começar é falar para vocês que essa semana ainda eu devo estar começando a postar para vocês também tutoriais de modelagem, né? de utilização do Blender como nossa ferramenta de modelagem para personagens aqui, modelos 3D em geral, para a gente estar utilizando aqui dentro do Unity, tá, galerinha? Estou aproveitando o gancho que o Sérgio está terminando essa parte nos tutoriais dele de fazer a modelagem, animação e tudo mais. Eu vou passar também tutoriais com os meus conhecimentos aqui para vocês, tá certo? Lembrando, mais uma vez, que eu não sou expert nessa parte, muito pelo contrário, se eu sou aqui dentro do Unity, se eu sou para mim é um mero hobby, modelar então é mais hobby ainda, não tenho nenhum conhecimento assim mais profundo disso, mas os conhecimentos que eu tenho, as técnicas que eu conheço de modelagem, de texturização e de animação, eu vou tentar fazer os melhores tutoriais possíveis para vocês e vou estar passando, tá certo? E eu vou utilizar o Blender, já que o Blender também é uma ferramenta gratuita, vocês vão poder baixar tranquilamente, sem precisar se preocupar com nada, e vão poder utilizar e vão ter efeitos surpreendentes aqui dentro do Unity também, tá? E eu vou fazer esses tutoriais também no intuito de estar respondendo uma série de dúvidas que vocês têm me perguntado, como utilizar modelos 3D aqui dentro do Blender, do Unity, né? Como carregar as animações, utilizar os scripts para poder fazer as animações. Então eu vou ensinar isso para vocês, mas primeiro eu quero dar assim, uma base para vocês poderem conseguir fazer os modelos 3D. Quem não conhece, quem já conhece pode ser só que ele relembre através dos meus tutoriais, mas infelizmente eu acho que eu não vou poder ajudar vocês muito. Quem já conhece a técnica de modelagem já consegue modelar e tudo mais, mas para quem não conhece acho que vai ser uma boa. Você vai ter uma base de modelagem, uma base de texturização, uma base de animação, e depois a gente vai implementar isso tudo aqui dentro do Unity 3D. Vai ficar bem mais fácil de você entender o que eu vou fazer. Tá certo, galera? Mas, sem mais nem menos, vamos começar a nossa aula, tá certo? Então, como eu disse para vocês, eu vou começar a explicar para vocês o que são vetores. Eu vou aqui, para poder explicar melhor, vou criar um novo scriptzinho aqui para mim. Já vou chamar esse script de inventário, porque eu já comecei falando para vocês que é isso que a gente vai fazer. Mas, sem acento, inventário. É o que a gente vai criar, a princípio um esboço nessa aula, e na próxima aula vai ser o inventário de verdade, funcional. Tá certo, galera? Então, vamos começar a trabalhar com ele aqui. Eu vou abrir os scriptzinhos, nosso script do inventário, de boa. E a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o que são vetores e o que são estruturas de dados. Vamos pensar num programa, a gente aprendeu a trabalhar com variáveis, já aprendeu a trabalhar a utilizar elas, e sempre que a gente precisar armazenar alguma informação, a gente vai precisar de uma variável. Se a gente vai precisar trabalhar com contas, fazer uma operação, exibir um texto na tela, seja o que for, vocês já deram para vocês perceber isso, que a gente vai estar utilizando variáveis, elas são muito importantes para isso, certo, galera? E vamos dizer o seguinte, que eu chegasse numa situação, por exemplo, para fazer um programinha, agora um programa bem genérico, em que eu precisasse armazenar uma série de notas, por exemplo, fosse um programa para um professor, que ele estava precisando para poder armazenar todas as notas dos alunos dele e depois dizer quem passou, quem não passou. Esse que é o programa que eu teria que desenvolver. E vamos pensar que na sala dele tem 50 alunos. Então, nos módulos que a gente sabe fazer até agora, que a gente sabe programar até agora, para a gente poder armazenar a nota de cada um desses alunos, a gente ia ter que criar 50 variáveis. Veja só como é que ia ser um negócio trabalhoso. Eu teria que fazer a declaração de todas essas variáveis, as 50 variáveis. Depois eu ia ter que fazer um programa para ir inserindo nota delas uma a uma, chamando cada hora o nome de uma variável. Isso ia ser um trabalho assim muito grande. Então, dentro dos algoritmos já existem estruturas que vão facilitar isso.
Sempre que você tiver um número muito grande de variáveis do mesmo tipo que vão fazer a mesma coisa, você pode criar estruturas de dados que vão agrupar isso numa variável só. Você só vai precisar trabalhar com um conceito de índice para saber em qual índice você está para poder estar chamando determinada parte daquele conjunto que você criou de variáveis. E esses conjuntos, o mais simples dele é chamado de vetor. Tá certo? O vetor nada mais é do que um conjunto de variáveis do mesmo tipo. Tá joia? Então a primeira coisa que eu vou ensinar aqui para vocês é como declarar um vetor. Dentro de JavaScript, para você declarar um vetor, e o vetor pode ser de qualquer tipo de variável, tá galera? Pode ser variáveis do tipo inteiro, variáveis do tipo float, no caso do Unity, variáveis do tipo GameObject, do tipo transform, variáveis do tipo getTest, todas aquelas variáveis que a gente já viu nos outros aqui nos outros scripts mesmo. A gente tem aqui o GameObject, Vetor3, que já é um tipo de variável de um tipo de vetor, né? A gente pode fazer também vetores de vetores, a gente vai ver isso mais pra frente lá. Cada uma dessas variáveis aqui eu posso criar vetores delas também. A princípio, só para a gente ter um exemplo básico, a gente vai criar aqui um vetor. E a mesma coisa, a gente poder declarar uma variável, e eu vou ter aqui, ó, vetor exemplo. Nossa, velho. Exemplo. E agora é só você definir qual que é o tipo dessa variável. Eu vou colocar ela aqui do tipo int. E logo após você declarar o tipo, você coloca isso aqui, ó, abre e fecha colchete. É colchete? Isso, colchete. Fechou. Então você já declarou que isso aqui vai ser uma variável que vai ser do tipo inteiro, que vai ser um vetor, que vai poder armazenar em números. No caso aqui, nesse intuito aqui, eu vou estar armazenando um número fixo. Eu vou poder definir quantas variáveis do tipo inteiro eu vou guardar dentro desse vetor exemplo. Então, quando eu declaro a variável assim, eu falo assim, computador, armazena um espaço X no meu computador para armazenar variáveis, um conjunto de variáveis do tipo inteiro. E agora, para poder dizer quantos espaços eu quero que ele esteja gravando, é só vir cá e digitar, ó, vetor exemplo vai receber um novo inteiro. E agora eu digito sim quantas posições que eu quero que ele armazena. Vamos dizer que eu quisesse um vetor de 5 posições. Apertei Enter aqui, ó, ponto e vírgula no caso, salvei. Então agora o meu vetor, eu criei no meu computador um vetor com 5 espaços para poder armazenar variáveis do tipo inteiro. É como se eu tivesse 5 variáveis do tipo inteiro guardadas em uma só, num conjunto só. Eu só vou ver aqui se deu algum erro, eu acho que não. Eu vou colocar esse inventário a princípio dentro do nosso herói, mas vai ser ele mesmo que vai carregar essa variável. Então tá de boa, não deu nenhum erro, é isso mesmo. E para poder fazer acesso agora a essas variáveis, eu vou fazer, por exemplo, aqui na minha função update mesmo. Eu vou novamente pegar aqui minha variável vetor exemplo. E sempre que eu quiser acessar um desses valores, né, um desses 5 valores que existem, uma dessas 5 variáveis que existe dentro desse meu vetor exemplo, é só eu trabalhar com o conceito de índice. Só que é o seguinte, galera, aqui vocês têm que lembrar uma coisinha, uma regra básica de vetor. Todo vetor, o primeiro índice dele não é o índice 1, vai ser o índice 0. Eu vou sempre abrir o colchete, colocar o índice que eu quero, e agora eu posso colocar um valor inteiro dentro dele. Na variável, no índice 0, eu coloco o valor 12, e eu posso fazer isso para os outros 4 índices também. Vocês vão ver um negócio interessante, que mesmo eu tendo uma variável, um vetor, né, de 5 posições, o índice máximo que eu vou trabalhar aqui é o índice 4. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o índice inicial de todo vetor é o índice 0. E aqui eu posso colocar valores diferentes. Posso botar aqui, ó, isso aqui, e aqui vai receber 0. No. Então, deixa eu explicar. Como o primeiro índice é o índice 0, então eu vou começar a contar quantos espaços eu separei a partir dele. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui 5. Eu já tenho aqui os meus 5 espaços que eu declarei, sendo que o primeiro índice é o 0 e o último índice vai ser sempre o índice que eu declarei, né? A quantidade que eu declarei menos 1. Por quê? Porque eu estou começando do 0. Se eu estivesse começando do 1, aí sim eu iria do 1 até o 5. Comecei do 0, eu vou do 0 até o 4. Vai ser o índice do meu tamanho do vetor que eu declarei, o tamanho máximo dele, menos 1. Por isso que aqui é 4. Tá, galera? Só essa aqui é a única regra que vocês têm que guardar quanto a variáveis. Isso quando você definir um tamanho determinado. Essa variável vai ser do tamanho de 5. Então ela vai ter que trabalhar o índice de 0 até 4.
Mas a regra principal aqui é você lembrar que o primeiro índice de um vetor é um índice zero. Tá joia, galera? Isso vocês têm que guardar. Só que aqui dentro do JavaScript eu consigo trabalhar também com vetores dinâmicos, se eu não me engano. Mas a gente vai ver isso mais pra frente também. A princípio, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com vetores fixos. E só mesmo para poder ver que está rodando, vocês vão ver que não vai dar erro nenhum. Quando eu apertar o play aqui, não deu erro nenhum. Se eu quiser vir aqui, eu clico na minha variável do herói. Ó, no nomezinho do herói. E agora a gente vai ter um script novo aqui. Lá embaixo, ó. Que vai ser o script inventário, que dentro dele tem a opção aqui, ó, vetor exemplo, e aqui eu vou ter todo o tamanho dele é 5 e todos os elementos, olha lá, o vetor no índice 0 vale 12, ou seja, os valores que eu coloquei lá vai estar aparecendo aqui para mim no jogo. Então, esse é o conceito de um vetor. Um vetor vai trabalhar com um conjunto de variáveis do mesmo tipo, tá bom? Só que agora então vamos pensar no problema que a gente quer desenvolver na aula de hoje. Como eu disse para vocês, eu quero criar um script que vai fazer a troca de armas. Eu vou criar mais uma arma ali para o meu herói. Por enquanto ele só tem uma arminha, que é essa aqui que está no braço dele, né? Deixa eu clicar aqui, F. Uou, focaliza nele aí, meu filho. Então, ó, a arma que eu tenho por enquanto no jogo é essa daqui, e ela é uma arma fixa, tanto é que ela nem é um prefab. Eu vou criar aqui um prefabzinho para poder ser a arma, eu já até meio que criei ele aqui na última aula. Quando eu estava fazendo alguns testes, eu criei ele aqui, mas vou apagar, para a gente poder fazer tudo do zero. Tá? A gente vai criar um prefab para poder ser a arma, e vamos criar uma arma diferente e vamos desenvolver um script para poder fazer justamente essa alternância de uma arma para outra. E como isso aqui vai ser um esboço para o inventário, eu já vou criar todo o sistema para que eu possa ter diferentes armas, um número X de armas dentro do meu herói, dentro do inventário do meu herói, e vou conseguir fazer a alteração de todas elas. Hoje a gente vai trabalhar com 2 armas, mas amanhã na próxima aula, a gente vai trabalhando com mais armas, vamos dizer assim. A gente vai ter um número maior no inventário para a gente poder estar trabalhando, tá certo? Então vamos primeiro pensar, o que eu preciso então? Eu preciso que no meu herói, no script desse do inventário, eu tenha primeiro uma variável que vai conter as armas que eu vou estar carregando, e eu vou ter que criar um sistema que, vamos pensar, num jogo normal a gente alterna numa arma apertando as teclas 1, 2, 3 e 4, né? De 1 a 9. Geralmente é assim. Mas vamos pensar aqui no nosso caso, a gente vai alterar utilizando as teclas 1 e 2. Quando eu apertar a tecla 1, eu quero que a minha arma principal seja carregada. E quando eu apertar a tecla 2, a arma principal vai desaparecer e vai aparecer a arma secundária. Essa vai ser o script que a gente vai desenvolver na aula de hoje. Então primeiro eu tenho que desenvolver um sistema para ter todas as armas armazenadas no meu herói. No caso são 2, a arma principal e a arma secundária. E o complemento desse sistema vai ser a troca dessas armas. Quando eu apertar a tecla 1, eu quero que a arma principal seja carregada. Quando eu apertar a tecla 2, eu quero que a arma secundária seja carregada e a arma principal desapareça, e assim sucessivamente. Cada vez que eu trocar de arma, a arma que estava ativa desapareça e a nova arma ressurja. Tá certo? Então é isso que a gente vai desenvolver na aula de hoje. Então o primeiro passo para a gente poder fazer isso, como eu disse, é você criar um prefab das armas que você vai ter em jogo. Então eu vou... como já tem essa arma aqui, e ela tem todos os scripts referentes a ela, né, o script de disparar a munição, que é justamente isso aqui, eu vou criar um prefabzinho dele. Como que eu faço isso? Já vou direto aqui mesmo, ó, create, prefab, posso dar o nome dele de arma primária, ou arma 1, vou colocar arma 1. Mas você pode colocar o nome que você quiser. Se você for desenvolver, por exemplo, uma shotgun, você coloca lá o nome shotgun, uma metralhadora, você coloca metralhadora, AK-47, você coloca AK-47, para criar a arma que você quiser. Aqui eu estou só mesmo fazendo um exemplo bem básico para vocês. E como já tem minha arma criada aqui, é o jeito normal de se criar um prefab, eu arrasto daqui para dentro, está criada a minha primeira arma. Agora eu vou criar a minha segunda arma, que vai ser um pouco diferente dessa. O script dela de atirar vai ser bem diferente, ou não, só um pouquinho. E o script também e o formato dela vai ser diferente também. Vai ser a arma 2. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o script dela, a nossa nova arma. Create, novo JavaScript. Essa aqui vai ser a arma 2. E eu posso vir cá também e alterar o script dessa aqui para ser a arma 1. O nome dela só, né? Alterei o nome, de boa. Arma 2 e arma 1. O meu script da arma 2 ainda está vazio, vou preencher ele aqui, vou fazer só algumas alterações mesmo. Vou abrir de novo ali também o script da arma 1, porque eu vou copiar ele igualzinho, vai fazer a mesma função de atirar uma bala, a bala vai ser a mesma para as duas, só vai mudar o seguinte.
Coloquei aqui, pronto. Só vai mudar uma coisa. Na nossa arma 1, ele atirava quando eu dava o get key down, ou seja, quando eu aperto a tecla ele atira. Na nossa arma secundária, ela vai ser um pouco mais overpower. Enquanto eu tiver com a tecla I apertada, ela vai atirar. Ela vai funcionar como se fosse uma metralhadora e essa aqui como se fosse um revólver. Entendeu? Essa daqui é manual e essa daqui é automática. Vai ser a diferença dela em relação ao script. E tem um negócio que eu vou precisar mexer aqui, porque como eu mudei o nome do meu script da arma 1 aqui, eu tinha um lugar onde eu estava recarregando ela, que era no script do recarregador. Então eu tenho que vir cá e mudar o nome também. Mas depois a gente pensa nisso. Isso aqui por enquanto eu vou deixar para recarregar somente a arma 1. Então, vem cá. Arma 1, ponto conte munição, arma 1, ponto conte munição. Essa aqui é a única alteração que eu vou precisar fazer para dar tudo certo. Só pra gente testar para ver se não mudou nada, por enquanto as alterações que a gente fez, se o jogo está funcionando. E beleza, o jogo está funcionando, está rodando, está atirando, os inimigos estão nascendo. Então não deu nenhum erro. Então por enquanto as alterações que a gente fez não mudou em nada o nosso programa, não mudou em nada o nosso jogo. Então agora o que eu vou ter que fazer é criar o layout da minha arma secundária. Então vou vir cá, vou em Game Object, vou criar um outro, vou usar um cubo mesmo, vou colocar ele aqui do lado para poder modelar ele entre aspas, né? Ele vai ser só um pouco diferente, ele vai ser menor do que a arma principal, mas nem tanto menor, ele vai ser mais... Vai. Aqui, vai ser menorzinho. E eu vou alterar a cor dele, mas eu vou alterar também por script. No script lá da nossa arma 2, quando ele for inicializado, ele vai mudar a cor. Do mesmo jeito que a gente fez para poder mudar a cor da arma do inimigo, é só para a gente ter mesmo essa noção de que tá a cor do inimigo, né? Só para a gente ter essa noção de que ele vai estar mudando de cor. Para fazer isso, eu venho cá em render material, vou pintar ele de vermelho agora. A nossa arma 2 vai ser uma arminha vermelha no início dela aqui. Pronto, é isso mesmo, salvei. Vou colocar agora o script da arma 2 dentro dela aqui. Vocês vão ver que por enquanto não vai acontecer assim nada de surpreendente com ela, só vai mudar de cor e vai atirar também. Só que eu não instanciei nenhum prefab para ela, então tem que fazer isso também. Vem cá, clico nela de boa. O projétil que eu vou estar utilizando é a bala, aquele mesmo Game Object, o mesmo prefab que a gente já criou para o outro, normal, tranquilo. E o git test dele vai ser a quantidade de munição também. A gente vai ter que mudar isso também, tá, galera? Vai dar um erro aqui agora, você vai ver, ó. Ou não, né? No caso aqui não tá atirando em função... Ah, tá, porque a gente tem que fazer as mesmas alterações que a gente fez para nossa arma. A gente tem que vir aqui nele, clicar. Vem aqui em Box Collider dele e marca a opção Striker. Mesmo jeito que a nossa arma aqui também é Striker, não é? Olha lá, ó. A gente tem a função do Box Collider dele como Striker, aqui a gente também, ou Strigger, não sei como é que fala isso. A gente também marca como Strigger. Striker, lá, estraguei. E agora eu aperto aqui, ó lá. E a função dele é diferente, ó. Enquanto vou botar em Maximize On Play para vocês terem uma visão melhor. Olha lá. Vejam, galera, ó. Eu aperto uma vez com esse aqui, ele dá só um tiro, e esse outro, como funciona igual uma metralhadora, vai tirar que nem um louco ali. Então tá funcionando, tá tranquilo, eu criei minha arma 2. E agora também eu vou criar um prefab para ele. Vem cá, create. Show, prefab, arma 2. Vou botar só a letra maiúscula aqui para poder definir melhor. Arrasto meu cubozinho para cá. Foi justamente ele que eu criei, então tá criada a minha arma 2. Só que a gente vai precisar fazer algumas alterações nos scripts, porque vai dar alguns problemas. Eu não sei se eu expliquei isso para vocês, mas sempre que a gente trabalha com... Vou abrir aqui de novo o script. Quando a gente trabalha, igual aqui na nossa arma, com variáveis do tipo getTest, ou então variáveis do tipo transform, que era no caso aqui do nosso corpo. Acho que tem uma variável do tipo transform aqui, ou não? Não, tô boiando. Acho que não tem nenhuma aqui com variável tipo transform. Ou tem. Não tem nenhuma não. Mas sempre que a gente trabalha com variáveis desse tipo, getTest, getTest, ou então variáveis do tipo transform, elas são variáveis que vão trabalhar com objetos que já estão em cena. E quando você trabalha com prefabs,
e eles vão ser instanciados durante o jogo, eu não posso ter variáveis desse tipo dentro dele, porque quando eu instanciar ele eu já vou ter que definir essa variável também, e isso acaba dando um probleminha. Então, como eu não quero que esse problema ocorra, então o que eu vou fazer? Eu vou vir cá e simplesmente vou comentar a linha da minha guitest, que eu vou estar fazendo isso mais pra frente depois, não vai ser mais agora, vai ser uma outra variável para controlar também esse quesito da munição, tá? Que a gente vai ter essa troca. Então, tanto na minha arma 1 quanto na minha arma 2, eu vou vir aqui e vou comentar essas linhas da minha guitest, só para não ocorrer esse erro, já que essas variáveis já teriam que estar instanciadas quando eu fosse criar a nova arma, que é isso que vai acontecer quando eu for fazer a troca de arma, vocês vão ver isso. Mas de qualquer forma, criei aqui, então já tenho meus prefabs tanto para a minha arma 1 quanto para a minha arma 2, já tem os prefabs dela, então já vou poder instanciar eles, normal, e agora o script deles está funcionando, então só tem mesmo o meu projétil tanto para um quanto para outro aqui. Então tá tranquilo, tá de boa, tá feito. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso definir um local onde essa arma vai ser criada, porque isso vai ser meu script, tá? Vai funcionar da seguinte maneira, vamos começar já a fazer o script do nosso inventário aqui. Vamos apagar essas variáveis aqui, porque agora eu vou criar um vetor diferente, vai ser um vetor de GameObjects, que nada mais vai ser do que armas. O nome do meu, armas herói. O nome da minha variável, e ela vai ser um vetor de GameObjects. Então vem cá, digito GameObject, e ela também vai ser um vetor, tá joia? Eu não vou definir o tamanho desse vetor ainda, porque eu vou definir ele lá pelo próprio GameObject do herói, tá? Vou definir o tamanho dele por lá. Então aqui no meu start eu não preciso disso. Eu vou criar simplesmente isso, as minhas armas do herói, e vou fazer aqui aquela funçãozinha, se apertar determinada tecla, no caso vai ser a tecla correspondente ao valor 1, então vai ser input get key. Get key down, que é quando eu apertar. E como é o número 1, eu posso colocar daquele jeito normal, só botar aqui o número 1 aqui, que ele já vai saber. Quando o usuário apertar a tecla 1, ele vai fazer a troca da arma do índice 0, lembra que o primeiro índice, no caso, o primeiro índice é o índice 0, e ele vai guardar a minha arma principal. E o segundo índice é o índice 2, o índice 1, e ele vai guardar a minha arma secundária. Então, quando eu apertar a tecla 1, eu quero que ele troque da arma secundária, se ela estiver ativa, para a arma primária. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, caso ele esteja com a arma primária, né, com a arma secundária, eu vou querer que ela desapareça. Para desaparecer qualquer GameObject, é só a gente usar a função destroy. E a minha arma secundária nada mais é do que minha arma herói aqui. Como eu falei, a gente vai estar trabalhando com duas armas. O primeiro índice é o índice 0, o segundo índice é o índice 1. Então a arma 2 vai estar no índice 1. Eu vou querer que ela desapareça. E também, para poder evitar do caso do nosso herói ficar com duas ou mais armas do mesmo tipo, eu também vou destruir a minha arma 1, caso ele esteja com ela. Então eu vou vir cá, vou mandar também um destroy. Eu preciso... Não, tem que fazer diferente, galera. Isso aqui não vai dar certo, não. Vou voltar aqui. Vou lá primeiro, vou fazer por partes aqui. Vamos primeiro colocar as armas. A gente vai ter que destruir sim, mas eu pensei de um jeito diferente aqui agora. Então, ó, o meu herói já está com o inventário dele aqui. De boa. Ele já tem aqui o vetor exemplo, só que o size dele tá 0. Vou colocar o size dele para 2 e vamos colocar os elementos aqui. Ué. Ainda tá com o vetor exemplo ainda, não salvei não. Salva. Ele vai mudar ali. Não mudou ainda não? Tô esperando um ponto e vírgula aqui. Isso aqui tá errado. Salva. Vamos lá, Bruno. Agora vai dar certo. Primeiro eu vou carregar aqui o que a gente precisa. As armas do herói, mudou o script. Vou colocar aqui as armas que eu quero estar carregando. Vão ser duas armas. O primeiro elemento vai ser a arma 1. É só procurar aqui, ó, arma 1. E o segundo elemento vai ser a arma 2. Tá joia? Então vamos pensar de novo no script, como que ele vai ser. Se eu apertar a tecla 1, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar a minha arma que eu esteja querendo, tá?
No caso, a arma 1 vai criar, a tecla 1 vai criar a arma 1. Então eu vou usar aquela mesma função de instantiate. Instantiate. E eu vou usar a minha arma do herói 1. Ela vai ser o prefab que eu vou estar criando, que vai estar no índice 0. Isso aqui vocês têm que guardar muito, galera. Primeiro índice é o 0. Só que agora eu vou precisar de duas coisas. A minha posição que ela vai ser criada e a rotação que ela vai ser criada. A minha rotação eu resolvo fácil. É só pegar a mesma posição que está o meu herói e ele vai estar na mesma rotação dele. Então vai ser transform.rotation. Isso já está tranquilo. Agora a minha posição eu posso fazer de diversas maneiras diferentes. Eu posso pura e simplesmente pegar os valores que estão aqui, ó, e definir eles. Porque eu quero que a minha arma apareça sempre nessa posição aqui. Então eu poderia vir cá, armazenar os valores que estão aqui e colocar. Porque isso aqui, ele como é um filho do meu objeto, o meu objeto está na posição 73, o filho dele vai estar na posição 1, não, ele vai estar na posição 73 mais 1. Isso aqui é a conta que a gente tem que estar fazendo, para poder definir a posição de um filho, porque a nossa arma também vai ser filho do nosso herói. Então, eu poderia fazer isso, ou então eu poderia criar já um GameObject para poder estar travando essa posição. Só que existe um componente aqui dentro do Unity que é um GameObject nulo, que ele não vai aparecer, não vai ter característica física nenhuma, mas vai poder guardar posições, guardar rotações e tudo mais. Esse GameObject nada mais é do que o GameObject Empty. Você clica aqui, eu vou criar um dele e vou fazer com que ele esteja exatamente na mesma posição. Ele vai ser filho também do nosso herói e eu quero que ele esteja exatamente na mesma posição da arma. Como que eu faço isso? É só colocar as posições em X, em Y e em Z iguaizinhas para ele. Então vem cá no meu GameObject, a posição X dele vai ser igual, a posição Y também vai ser igual, só copiar, Ctrl C, clico aqui, Ctrl V, posição em Z também é a mesma coisa, Ctrl C, GameObjectzinho aqui, em vez de ser 0, Ctrl V, então pronto, ali eu já defini, ele ficou exatamente na mesma posição e ele é um objeto vazio, não consigo enxergar ele. Então eu posso vir cá pura e simplesmente apagar a nossa arma. Isso mesmo. Então agora eu tenho aqui um GameObject vazio, ele não tem estrutura física nenhuma aqui para poder aparecer, mas ele tem todas as informações que eu preciso, que é a posição dele em X, Y e em Z. E eu vou fazer com que a minha arma que eu for instanciar seja instanciada justamente nessa posição aqui. A gente só vai precisar fazer uma conta para poder criar ela. E essa conta vai ser o seguinte. Então primeiro eu tenho que fazer com que ele receba essa posição. Para receber essa posição eu tenho que fazer uma variável do tipo transform, que vai ter justamente aquele GameObject ali. Então vai ser a posição arma, que vai ser do tipo transform. Opa, T maiúsculo, porque trata-se da variável transform. Velho, não apertei Enter não, transform. Salvei e agora eu já vou instanciar ela aqui logo de uma vez. Clico no meu script do herói, vou lá no meu GameObject do herói, vai aparecer aqui alguma hora. Tá dando erro? Fala isso. Ah, tá. Isso aqui. Eu vou comentar a linha por enquanto. Salvei. Voltei pra cá. Agora sim, carregou, aparece logo aí. Vai. Aí. Então agora eu tenho aqui a posição da arma, que vai ser justamente esse GameObject nulo que eu criei aqui. Vai ser posição. Mesmo nome da variável. Clico aqui na herói de novo, vamos lá naquele scriptzinho, vamos instanciar ele. E como eu disse para vocês, variáveis do tipo transform vão estar sempre fazendo referência a objetos que já estão aqui em cena, que já estão na minha aba hierarchy. Então eu posso vir cá e clicar na posição arma e tá de boa lá. Apareceu e agora eu tenho aqui minha posição da arma. E como eu disse, eu vou precisar fazer uma conta para definir qual que é a posição que o meu herói, que a minha arma vai aparecer. Essa posição vai ser a posição do meu pai, né, que no caso é o GameObject do herói lá. Mas eu posso fazer essa conta aqui dentro mesmo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Como eu disse, né, essa posição aqui vai ser em relação ao herói. Ele está a mais 1, mais Y e menos... ele está a mais 1, mais 0,2 e a menos 0,1.
em relação ao herói. Só que sempre que eu instancio um objeto, eu não posso usar uma orientação em função de outro. No caso aqui eu estou usando em função do pai, que é o herói. Que no caso seria 73, 1 e 372. Essa aqui é a posição dele, a posição global. A posição da minha arma aqui, ela é uma posição relativa em relação ao meu herói. Então, para eu saber qual que é a posição real dela, eu vou ter que fazer uma seguinte conta. Vou ter que pegar a posição que o meu pai está, mais a posição que ela está também, a distância que ela está do meu pai. E a gente já calculou, já fez uma conta uma vez para poder descobrir a distância entre dois Game Objects. A gente fez isso no inimigo aqui. Ó. A gente fazia a seguinte conta lá. A posição do herói menos a posição que o meu objeto está. E a gente vai fazer a mesma conta aqui. A posição do meu herói, Ctrl C, Ctrl V, menos a posição do meu transforme da posição da arma. Só foi isso aqui, galera. Vai ficar um pouquinho grande, mas tá de boa. Ponto position, para poder ter essa posição aqui normal. Ó. E a rotação vai ser a rotação do herói. Vou apertar ponto e vírgula aqui. E vocês vão ver o que vai acontecer. Só mesmo pra gente ver se essa função tá legal. Para que tem alguma coisa errada. Transforma para outro rotation. O que tá errado aqui? Ah, tá. Aqui tá tudo rotation. Não é rotation. É position. Eu sou muito burro. Vamos lá. Position. Position. E position ali já tá. Então salvei. Agora sim. Vou vincar. E só para testar para ver se está criando a arma de verdade. E a gente vai encarar os problemas que eu já estava querendo consertar para vocês, só que eu não expliquei. Ó. Quando eu apertar a tecla 1, ele criou a nossa arma, só que criou do lado errado, então tem que fazer a conta do jeito certo. Mas de qualquer forma, ó, por enquanto ela não é filho do meu herói. Então quando eu andar com o herói, a arma vai ficar por ali. E quando eu criar uma outra arma lá, ela vai continuar do mesmo jeito. Ó. Eu vou estar criando inúmeras armas aqui, não vai estar desaparecendo com aquela. E eu não quero isso, eu quero que a arma que eu criei antes desapareça. Ou então se eu tiver a arma 2, vou até fazer aqui para já criar a arma 2 também. Que é só copiar isso tudo. Colocar aqui, só que se eu apertar a tecla 2, a minha segunda posição é a posição 1. Então eu vou querer que instancie a arma na posição 1. Vamos dar o play aqui, ó. Vocês vão ver. Quando eu apertar a tecla 1, ele instanciou a arma 1. Quando eu apertar a 2, ele instanciou a arma 2. E eu atiro com as duas do mesmo jeito, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu não quero isso. Eu quero que quando ele criar uma arma nova, eu desapareça com a arma que eu estava antes. E mesmo que seja uma arma igual, quando eu apertar a tecla 1, ele vai ter que criar de novo. Só que eu quero que ele desapareça com aquela arma que eu estava antes. Para poder fazer isso, eu vou criar uma nova variável aqui. Já devem estar até enjoados, tanto eu criar variável, né? Mas vamos lá, peraí. Vou criar uma nova variável aqui. Que também vai ser uma variável do tipo GameObject. Que vai ser a variável arma atual. Porque ela vai ser a arma que quando eu estou criando aqui o meu GameObject, eu tenho nada mais nada menos do que somente aquele prefab lá que eu tenho que carregar dentro dele. Então quando eu instancio, eu não tenho relação nenhuma, não sei qual que é a posição de memória que aquela arma foi criada. Eu não tenho, eu só criei aquilo, mas eu não tenho controle nenhum, não tenho nenhuma variável que recebeu aquilo. Então agora eu vou criar uma variável que vai receber o produto dessa instantiate aqui. Vai ser também uma variável do tipo GameObject, como eu disse para vocês, vai ser a variável arma atual. Dois pontos, também vai ser do tipo GameObject, só que não vai ser um vetor, vai ser uma variável simples. E o que ela vai fazer? Sempre que eu criar uma nova arma, quem vai receber esse valor vai ser justamente ela. Então, vou colocar um igual aqui. E vou colocar um igual aqui. Ela vai receber essa variável. E o que vai acontecer? Antes de eu criar a arma, eu vou destruir a arma atual que eu tinha antes. Destrói a arma atual que eu tinha antes. E vocês querem ver como é que isso aqui vai dar certo? Vou até copiar ela aqui. Preguiça de digitar é triste, né? Salvei. De boa. Dei o play. Começou sem arma nenhuma. Criei a primeira arma. Tá tirando, tá tirando, tá tirando. Criei a segunda arma. Olha lá, apagou a que tinha antes. Normal, quando eu criar mesmo que esteja longe, olha lá. Ele vai fazer a mesma coisa, vai apagar a arma antiga.
e vai colocar a arma nova, mesmo que seja uma arma igual lá. Posso estar aqui e ele vai criar as nossas armas, então está funcional já o nosso script de troca de arma. Só preciso agora resolver um problema, que é o fato da minha arma não estar seguindo o meu herói. E para fazer isso do jeito mais simples, do jeito mais fácil, e também consertar esse negócio da posição aqui, ó, é só trocar os valores, é só trocar a ordem aqui, galera. Em vez de ser a posição do meu herói menos a posição da arma, vai ser a posição da arma menos a posição do herói. Ctrl V, menos transform.position. Copiado aqui. Essa aqui que é a conta que a gente vai ter que fazer. E a mesma coisa para cá. Então eu vou copiar daqui de cima e colocar cá embaixo. Tá? Nossa, velho. Eu sou muito burro, cara. Velho, eu tenho que apanhar. Pronto. E agora para poder transformar essa nossa arma em filho do nosso herói, é só a gente vir aqui em arma atual, né, que é a variável que está tendo essa arma que a gente acabou de criar. Ponto. Para definir qual que é o pai dela, é isso aqui, ó, parent. Não, é ponto transform na função transform dele, desculpa. A gente vai ter que vir aqui e ativar a função parent. E a gente vem cá e simplesmente coloca isso aqui, ó, transform, que já vai ser referência ao script que está carregando, ao game object que está carregando esse script, que no caso é o game object do herói. Ele vai ser o pai dessa arma, então tá tranquilo, tá de boa. Coloquei isso, salvei e vejam a mágica acontecer. Tô sem arma nenhuma. Opa, meu touchpad simplesmente encostou ali no play de novo. Vou até tirar o mouse aqui. Tô andando, criei a arma 1, lá agora já na posição certa. Vou atirar o quanto eu quiser, ele tá andando comigo. Vou trocar para a arma 2. Ele também vai atirar o quanto quiser. E olha que legal. E agora a gente só vai resolver aquele outro problema que eu falei para vocês, que é em relação ao contador de munição, que eu quero que ele apareça. Eu comentei as linhas, porque se a linha não tivesse comentada, olha o que ia acontecer. Eu vou descomentar a linha aqui, da arma 1 somente. Olha o que vai acontecer, galera. Olha o erro que vai dar. Vocês vão ver que eu não vou conseguir atirar por causa disso. Comentei, beleza. Vou vir cá e vou dar o play. Como na arma 2 a linha está comentada, eu atiro. Com a arma 1 eu não consigo atirar de jeito nenhum. E aparece esse erro cá embaixo, ó. Não sei se deu tempo de vocês verem, mas aqui embaixo, ó, aparece um erro. Por quê? Porque aquela função do contador de munição, do git test lá, ele não está instanciado. Então agora a gente vai ter que fazer o seguinte, para poder corrigir esse erro e o script está funcionando normal. A seguinte coisa, em vez da gente ter dentro do nosso script da arma a quantidade de munição, a gente vai ter dentro do script do inventário, ele sim vai carregar para a gente agora a nossa variável que vai ter a quantidade de munição. E aqui, ó, a variável lá do start, a quantidade de munição também não vai poder estar aqui, porque senão cada vez que eu criar um novo script eu vou estar pegando a minha quantidade de munição e voltando ela a 1000. Eu não quero isso. Eu quero também que isso aqui esteja no meu inventário. Só que aqui a gente vai fazer referência aos prefabs das armas, né? Então vai ser o arma 1 ponto, aí sim o nome da variável, quantidade de munição recebe 1000, né? E para a arma 2 também é a mesma coisa. Só na função start delas que vão fazer isso. É só para corrigir aquele erro. E aí eu tiro essa linha aqui também, em vez de ser aqui, vai ser justamente dentro da minha função do inventário. Aqui já está a coisa, vou tirar isso aqui porque eu não preciso mais de contar a munição no início. Está contando a munição aqui no início do meu inventário. A conta eu vou poder continuar fazendo, tá? Só no meu update aqui, se caso... como que eu vou fazer? Ai, ai, ai. Tem só que pensar como é que eu vou fazer para poder exibir o texto. Não, peraí. Eu teria que estar sempre perguntando em qual arma que tá para poder estar exibindo o texto, tá, galera? Eu tô pensando aqui o seguinte, olha só o problema que eu tenho. Eu tenho que exibir o texto de qual arma que eu tô atirando, certo? Só que como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dizer qual arma que eu tô atirando?
eu só tenho os scripts aqui da arma, então elas estão trabalhando aqui para poder diminuir a munição. Eu quero que o texto apareça em função da meu script do inventário. Esse que é o problema que eu tenho. Já defini aqui que ele vai definir as munições iniciais, então isso está de boa. E agora a única coisa que eu quero é que apareça aqui para mim o texto dizendo quanta munição tem. Então quando eu apertar a tecla 1, eu vou ter uma nova variável aqui. var, vai ser a variável qual arma. Pode ser do tipo inteiro. Então quando eu apertar a tecla 1, a qual arma vai receber 1. Quando eu apertar a tecla 2, a qual arma vai receber 2. De boa. E vou ter um novo if aqui dentro. If qual arma for igual a 1, ele vai exibir o seguinte texto, ó. Que esse aqui era o problema que eu tinha. A minha munição ponto teste vai receber igualzinho o texto que a gente tinha aqui, ó. Quantidade de munição, só que agora a gente vai mudar o texto para a gente saber qual arma que a gente está utilizando. Quantidade de munição 1, só que agora eu conto munição referente à arma 1. Que eu estou fazendo instância daquela variável que é uma variável já global. A gente já fez isso para poder criar o recarregador. De boa, tranquilo. Aí se não for a arma 1, se for a arma 2, posso copiar também o meu if todo aqui. Eu não vou usar o else porque pode ter caso de eu não estar carregando arma nenhuma e aí dá esse problema também. Então tem que ser específico aqui. Eu tenho que ter a arma 2 para ele poder utilizar o script da arma 2 aqui, ó. Arma 2 é a condição da arma 2. Então isso aqui eu acho que vai funcionar. Tem que funcionar. Então eu vou salvar. Então deixa eu só explicar esse script aqui para vocês, ó. Como que funciona o nosso inventário mais uma vez para a gente poder fixar bem. Eu tenho um vetor que eu defini lá no próprio Unity. Eu defini quantas posições ele ia ter e quais que iam ser os Game Objects nesse vetor de Game Objects. Eu tenho uma variável também do tipo transform, que vai ser a posição em que a arma vai ser criada. E eu tenho um outro Game Object que é nada mais nada menos que a arma atual do que eu estou criando. Por quê? Porque sempre que eu tenho um Game Object e eu crio através da minha função instantiate, ele não tem relação nenhuma com esse Game Object aqui não. Eu não estou criando uma nova variável com ele, eu não estou armazenando o valor dele em lugar nenhum. Eu preciso de uma variável para armazenar esse valor e assim eu posso ter controle sobre ele. E a variável que vai fazer esse controle é a variável arma atual. Eu também troquei da minha arma 1 e da minha arma 2 as funções de exibir o texto na tela com a quantidade de munição. Por quê? Porque agora eu tenho armas diferentes, ou seja, vai ser necessário que apareça textos diferentes na tela. E eu não quero que a cada vez que eu instanciar a minha arma, ou seja, cada vez que eu criar uma nova instância da arma aqui, a munição volte. Eu quero que a munição sempre diminua sem voltar a níveis atuais, sem voltar a níveis iniciais. Então, quem está fazendo agora a função de dar start na munição é a minha variável do inventário. Então, quando eu começar o jogo, aí sim ela vai começar. Vou até começar com valores diferentes aqui, ó. 100 para a arma 2, 1000 para a arma 1. Pra vocês verem isso acontecer. E a minha função funciona da seguinte maneira. Se eu apertar a tecla 1, ele vai destruir minha arma atual, vai instanciar uma nova arma, guardando a minha arma atual com a posição 0. Na posição que eu defini para ele, que vai ser a posição do meu herói, mais a diferença, né, que é nada mais nada menos do que a relação entre a posição da minha arma e a posição do meu herói. É a posição que ele tem que ficar. Isso aqui porque eu estou trabalhando com posição global, não com posição relativa. Tá joia? E a rotação vai ser a rotação do meu herói normal, tranquilo também. E o que vai acontecer depois? Eu vou fazer com que a minha arma atual, a função transform.parent dele, receba o meu transform, que é o script, que é o Game Object carregando esse script, que é o Game Object do meu herói. E para fazer o controle do texto, eu criei também uma variável do tipo inteiro, chamada qual arma, que vai só guardar o valor de qual arma que eu estou utilizando. Para depois eu utilizar aqui no texto, para saber se eu vou exibir o texto da arma 1 ou o texto da arma 2. E para a arma 2 é a mesma coisa, ele vai destruir a arma atual, vai criar uma nova arma com um segundo índice do meu vetor de armas, na mesma posição, normal, tranquila, vai chamar ela de filho também, só que a variável qual arma vai receber a arma 2 e eu vou exibir o texto com a arma 2. Vou salvar aqui e vamos ver se está tudo certo, salvei todo mundo já. Vamos dar o play e vamos ver a marcha acontecer mais uma vez, galera. Ó, então tá ali, sem arma nenhuma. Apertei a arma
Ah, tá. Faltou definir o getTest para isso. Eu sou muito boa. Tenho que vir aqui no herói. Como criei uma variável do tipo getTest lá para aquele script, eu tenho que vir cá e definir também qual que vai ser o script, qual que vai ser o getTest que vai carregar a minha variável munição lá. Que nada mais é do que a variável antiga que a gente já utilizava. Dei o play. Agora sim, apertei a arma 1, a quantidade de munição da arma 1. Apertei a arma 2, a quantidade de munição da arma 2. Vou gastar munição aqui para vocês verem, ó. Vou gastar também algumas aqui da 1. Quando eu voltar para 2 e quando eu voltar para 1, eu vou ter a quantidade de munição normal que eu teria com qualquer uma delas. Por enquanto, o recarregador só está funcionando para a arma 1. Vocês vão ver que eu vou passar por ele aqui, ó, ele vai aumentar a quantidade da arma 1. Ó. Guardem, está com 951. Vou até passar para a arma 2 para vocês verem isso aqui funcionar melhor. Tá dando um lag aqui, mas tudo bem. Voltei para a arma 1 e lá. Ele que foi carregado com mais 10 mil de munição, não sei. Mas de qualquer forma, agora no meu jogo eu já tenho duas armas e, acreditem se quiser, eu já tenho um esboço de um inventário. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Qual que vai ser o nosso trabalho na próxima aula? Vai ser criar a interação de eu conseguir pegar um objeto em cena e inserir ele no meu cenário. Nossa, pegar um objeto em cena e inserir ele no meu inventário. Essa vai ser o trabalho que a gente vai ter na próxima aula. Então eu peço a vocês, se tiverem qualquer dúvida nessa aula, ficou um pouco confusa, que eu acabei me enrolando aqui um pouco, mas eu acho que deu para vocês perceberem mais ou menos com o que a gente vai trabalhar. Se tiver ficado confuso demais, por favor, deixem aí nos comentários que eu faço uma outra aula explicando isso aqui de novo para vocês. Dessa vez mais relaxado, mais tranquilo, tá? Se tiver ficado confuso. Se deu para entender, tá de boa também, só deixar aí nos comentários para mim, tá, galera? Esse é um tema novo que a gente está vendo, que é o conceito de vetores. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido tudo que eu fiz aqui. Se o script não tiver ficado claro, por favor, deixe nos comentários, galera. E na próxima aula a gente vai continuar isso aqui, porque a gente vai conseguir pegar uma arma que está no chão. Por enquanto a gente está com a arma 1 e a arma 2 já no personagem. A gente vai começar diferente na próxima aula. A gente vai criar as armas no chão e vai pegar elas para o nosso herói. Que já foi também uma pergunta que me foi feita. E para poder responder essa pergunta a gente tem que criar todo esse sistema aqui de vetores, de inventário, porque isso é necessário para poder haver essa interação de itens com o nosso personagem. Tá certo, galera? Então, peço mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Se a aula tiver ficado chato, tiver ficado ruim também, deixa aí a sua opinião nos comentários. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, é nos comentários, é no Twitter. E eu já tô chato repetindo isso um monte de vezes, galera. Então, valeu, até a próxima aula. E não se esqueça, essa semana também vai ter, talvez... Tô fazendo essas aulas ainda do Blender. Para quem quiser modelar, quem quiser aprender a modelar comigo. É bem básico, não é nada avançado, já vou avisando, mas já vai ser de grande ajuda para vocês. Tá certo, galera? Então é isso aí. Até a nossa próxima aula. Fui!